Vamos conversar com o Dr. Bruno Canizares, que é ortopedista e traumatologista do esporte, com vasta experiência clínica no tratamento das condições ortopédicas que afetam ombro, cotovelo e joelho, além de um profundo envolvimento no meio esportivo. Ele adquiriu uma compreensão aprofundada das lesões relacionadas à atividade física e das necessidades dos atletas. Boa tarde, doutor Bruno. Um grande abraço, prazer em tê-lo conosco participando aqui dos Donos da Bola. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Um grande abraço a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade de compartilhar um pouco do conhecimento com vocês aí. Doutor, logo de início eu gostaria que você falasse um pouquinho, principalmente sobre as lesões que a gente acompanha, principalmente no mundo do esporte, no mundo do futebol, muitas lesões de tornozelo, principalmente de joelho, lesões no ombro. Fala um pouquinho pra gente sobre essas lesões, principalmente no esporte. No futebol o que a gente mais encontra são as lesões, principalmente lesões musculares, né, que a gente vê que acometem praticamente todos os clubes aí durante uma temporada, perdendo atletas por lesão muscular, às vezes alguns por menos tempo, outros mais tempo. E aí a gente passa até algumas lesões mais graves também, que são as lesões ligamentares, principalmente de tornozelo e de joelho, que essas daí acabam tirando o atleta da temporada toda. E um pouco menos frequente a gente vê lesões no ombro também, principalmente por queda ou alguns problemas que os atletas já tinham, como a gente viu do Maurício do Palmeiras recente, aí uma luxação que ele teve durante o jogo, que acabou, ele vai ter que fazer até cirurgia e ficar fora da temporada. É isso que a gente mais encontra nos atletas de futebol. Bom, o assunto lesões, um assunto recorrente, principalmente nas últimas semanas, com essa polêmica envolvendo os gramados sintéticos, os gramados naturais. Doutor Bruno é um especialista nessa área, principalmente na questão das lesões. O que o doutor acha em relação a isso? O gramado sintético é melhor, causa lesões, não é? Ou é o gramado natural que de fato é o melhor, é o mais apropriado para o futebol? Quando a gente fala no quesito de lesões, a gente tem que sempre se basear no que a literatura médica descobriu, né? Para a gente poder dizer se um gramado machuca mais, se faz diferença. E aí a gente pega todos os trabalhos que foram feitos, principalmente nos Estados Unidos, Europa, tem vários trabalhos comparando o tipo de gramado com lesões. E praticamente nenhum mostra diferença entre mais lesões no gramado sintético do que no gramado natural. Tem um trabalho da UEFA, que foi um acompanhamento de 18 anos de registros de lesões que a gente tem, que é o que a gente mais segue, que ele, estatisticamente, ele não mostra diferença, mas a gente tende a ver uma diferença no tipo da lesão que a gente vai encontrar entre o gramado sintético e o natural. No natural a gente tem mais lesões musculares, um pouco, bem discreto nesse trabalho, enquanto no gramado sintético a gente passa a ter as lesões ligamentares, que aí inclui tanto as de tornozelo quanto as de joelho. Mas mesmo assim, se você pega os valores estatísticos, ele não é o suficiente para você comprovar que o gramado sintético vai dar mais esse tipo de lesão do que o natural ou vice-versa. Então, nos trabalhos a gente não consegue ver uma diferença de qual gramado vai machucar mais ou dar lesões mais graves. Muito bem, CH, está conosco o Dr. Bruno Canizares, ortopedista e traumatologista do esporte, é o convidado dos Donos da Bola. Fique à vontade. Doutor Bruno, boa tarde. E é muito curioso isso que o senhor está colocando, né? É muito curioso. Não há realmente nenhuma estatística científica que comprove que o gramado artificial lesione o atleta de futebol mais do que a grama normal. Mas sabe o que é curioso? Nas principais ligas do mundo não tem gramado sintético. Copa do Mundo, a FIFA não autoriza gramado sintético. Tanto é que nos Estados Unidos agora, palco da próxima partida ou da próxima Copa, vários dos gramados que vão receber os jogos na Copa do Mundo estão sendo trocados ou serão trocados. Então é uma discussão muito interessante e por isso que eu queria saber a sua opinião. E a sua opinião, doutor, prejudica o atleta mais no gramado normal ou no sintético? Na minha opinião, a gente não consegue... boa tarde primeiro, CH. Na minha opinião, a gente não consegue ver uma diferença se o gramado... Eu não consigo te dizer se o machuca mais ou não. Não tem uma diferença entre isso. O que a gente tem principalmente que segue a linha da FIFA, muitas vezes o jogo é um pouco diferente. Como a bola rola, a movimentação dos atletas, o uso da chuteira. Então isso acaba influenciando mais do que propriamente as lesões para as decisões da FIFA. Porque por lesões a gente não consegue estipular nenhuma diferença entre os dois.
Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta para o Bruno Canizares, que participa conosco aqui dos Donos da Bola. Boa tarde ao doutor Bruno, que falou agora há pouco. Muito obrigado por estar participando com a gente. O senhor falou agora há pouco sobre o Maurício, e na minha avaliação ele vinha vivendo talvez o melhor momento da sua carreira. E eu tenho uma curiosidade aqui, que a Ponte, alguns anos atrás, teve um jogador chamado Rildo. Rildo, que jogava pelas beiradas, um destro, mas que jogava pelo lado esquerdo. Depois foi pro Corinthians, foi pro Santos, né? Teve uma bela carreira, inclusive ele estava naquele time da Ponte, vice-campeão da Copa Sul-Americana em 2013. O Rildo, qualquer tombinho que ele levava que sobrecarregava o ombro saía do lugar. Isso é no linguajar popular, é um desencaixe que existe. E aí o braço fica caído e ele saía com uma dor horrível, massagista amparando e tal, e depois o pessoal tentava colocar no lugar, mas já não jogava mais naquele jogo porque a dor impedia. É uma luxação com ruptura de ligamentos importantes, o manguito, enfim, todas essas terminações e esses nervos que existem nessa região do ombro, que é a articulação do corpo que faz a maior variação de movimentos, né? Roda, volta, para cima, para baixo, diferente inclusive do joelho. A minha pergunta para o senhor, até por curiosidade de leigo, é a seguinte: por que acontecia isso com o Rildo e atrapalhou muito a carreira dele? Qualquer tombo ele tinha que sair, tombo obviamente em cima do braço. Por que acontecia isso? Por que não foi corrigido, por exemplo, com algum procedimento fisioterápico ou cirúrgico? E o futuro do Maurício, que também luxou e também rompeu, se essa cirurgia vai evitar nele aquilo que acontecia com o Rildo, ou seja, ficar uma cirurgia crônica e o jogador muito sensível naquela região. Boa tarde. Então, realmente o Rildo, eu lembro bastante dele, foi um caso, ele tinha essas luxações recorrentes. Geralmente a luxação ela acontece a primeira vez por uma queda, um trauma, que o ombro acaba tendo uma força excessiva que ele sai do lugar, né? E aí com isso tem lesões ligamentares e lesões de tendão. Só que no futebol, o ombro, a gente tem que sempre avaliar a cirurgia do ombro, por quê? Porque muitas vezes o atleta ele consegue fazer fisioterapia, fortalecer e concluir, às vezes, o final da temporada, e a gente tenta muitas vezes fazer essas cirurgias no período de férias, assim que acaba a temporada, para ele tentar ficar menos tempo fora dos gramados. No Rildo, que eu me lembro, provavelmente foi tentada esse procedimento por um período, e ele chegou a operar, se eu não me engano, quando ele estava no Corinthians, e ele acabou tendo algumas complicações da cirurgia também. Teve infecção, teve que fazer vários procedimentos. Foi um caso bem emblemático, que é uma complicação que a gente tem de qualquer cirurgia. Então, geralmente no futebol é isso que acontece, a gente tenta pegar as lesões do ombro, evitar por um período a cirurgia, para até o atleta conseguir desempenhar bem, até que depois a gente faça a cirurgia para tentar deixar ele menos tempo afastado dos gramados. Mas o ombro ele fica instável, e o futebol é um esporte de contato, então qualquer queda, às vezes um tranco que ele recebe nas costas, alguma coisa, o ombro pode sair de novo do lugar, e aí isso aí vai se tornando recorrente, que é um dos fatores que a gente tem para também fazer a cirurgia. Quanto mais recorrente, menos chance de fortalecer para deixar no lugar vai ter. Então a gente acaba indo para a cirurgia. E a cirurgia, ser bem sucedida, ela elimina essa instabilidade? Elimina. Na verdade, a principal complicação dessa cirurgia, ela acaba sendo uma reluxação, ele sair de novo do lugar. E por isso que, mas mesmo assim é uma porcentagem baixa. Mas aí a gente trata do futebol, que tem muito contato, quedas, o paciente apresenta novas quedas e novos traumas, então ele pode sair do lugar de novo por uma nova queda, mas aí a probabilidade acaba sendo, depois da cirurgia, praticamente igual a de antes da cirurgia. Ô, doutor, só para finalizar, até uma curiosidade, né? A cirurgia a mais, entre aspas, chata do futebol é o ligamento, né? A LCA, ligamento cruzado anterior do joelho. E mesmo com a medicina avançada, cada dia mais avançada, por que ainda o jogador de futebol não consegue voltar antes daqueles 6 meses? Agora são 8 meses, né, o protocolo. Por que isso acaba não ocorrendo ainda no futebol? Porque quando a gente fala da cirurgia do ligamento cruzado anterior, a gente tem todo
todo o entorno da cirurgia que tem que ser avaliado para retornar ao esporte. Você faz a cirurgia, reconstrói a anatomia, o ligamento volta a ficar na posição, volta a ter um ligamento que vai fazer a função de estabilizar o joelho, só que tem toda a atrofia da musculatura que o atleta tem que retomar na fisioterapia, ganhar um movimento de novo do joelho que fica mais restrito, até ele recuperar a força. Antigamente, a gente sempre viu o atleta voltando com 6 meses, porque na intensidade que eles fazem fisioterapia, tratamento, eles conseguem readquirir a força e equilíbrio muscular por volta dos 6 meses. Porém, os estudos foram mostrando que do 6º até o 8º, 9º mês, a gente tem uma mudança celular, porque a gente pega um tendão e coloca no lugar do ligamento. E aí essa mudança celular, ele passa a ter uma religamentização, que a gente fala. Ele volta a ter células e consistência e resistência do ligamento. Então os estudos mostraram que quando o atleta volta com 6 meses, ele tem cerca de 20 a 25% de chance a mais de re-romper esse ligamento, que é 1 a cada 5 atletas em média, mais ou menos. Então foi visto que, e aí tem uma relesão, a cirurgia é muito maior, a reabilitação é mais longa, então foi visto que é melhor a gente esperar esse período para diminuir o risco dele re-romper o ligamento, do que a gente antecipar a volta do atleta e 1 a cada 5 romperem de novo o ligamento e ficarem muito mais tempo afastados dos gramados. Muito bom, ótima explicação. Doutor, quem quiser acompanhar o seu trabalho pelas redes sociais, por outros canais, passa por gentileza para a gente, para quem está nos acompanhando. Obrigado, eu compartilho bastante informação no Instagram, é @dr de Dr. Bruno Canizares, com Z. Também tem canal no YouTube, então pode seguir e acompanhar a gente aí, que eu tento sempre trazer informação, alguns casos atualizados aí, dar informação do que aconteceu, para o pessoal poder seguir aí. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde ao Dr. Bruno Canizares, que esteve participando conosco. Papo legal, importante, relevante para esse momento.